aqui a pensar porque é que eu aceitei logo quando estava a estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou na apresentação do livro, portanto nem o alinhamento sei bem. E porque é que fazia sentido estar cá. E depois, a ler o próprio livro, percebi que há aqui uma coincidência obrigatória. E a olhar ali para as prateleiras, roubei um livro que nem sequer é nesta editora, porque me responde à questão do escrito. O livro chama-se, estava ali, não o conhecia, A Voz Única do Ideal. Então eu percebi que tinha que roubar dali o livro, aliás, tinha que roubar daqui o livro para explicar porquê. Nós estamos perante o vencedor, pelo menos eu não sou bom em números, há pouco dizia ali que não decoro sequer quem é que venceu o quê, quem é o primeiro, o segundo e o terceiro da volta, lamento imenso, há papéis para isso, eu não sou bom em números, portanto não sei exatamente quantas voltas a Portugal é que o Rui Sousa ganhou, mas sou capaz de afirmar que o Rui Sousa ganhou a volta a Portugal de 2017, peço desculpa, 1997 ganhaste, a ideia de ir correr a outra. O Rui ganhou a volta a Portugal de 2017, porque ganhar a volta é ganhar o apoio das pessoas. Numa perspectiva técnica de comunicação, as marcas colam-se aos adeptos, as marcas colam-se aos desportistas para beneficiar da emoção que os desportistas provocam nos adeptos. E nessa perspectiva temos gente que ganhou a volta muito mais vezes do que pode ousar pensar. Será? O Rui fala no livro dele, por exemplo, nos vários segundos lugares do Gamito, mas quem é que é capaz de dizer que o Gamito não ganhou tantas voltas? Quando vês as pessoas abraçadas a eles, ou o Cândido Barbosa. Quantas voltas ganhou o Cândido Barbosa? Se os tipos melhores que eu olhar para os números, chegam aos livros e percebem que aquele indivíduo ganhou 10 voltas, 4 voltas, eu não sei, não sou bom em números, mas uma coisa eu sei. O Rui ganhou a volta a Portugal de 2017 e não sei, por não ser bom em números, quantas voltas mais é que ganhaste? Porque foi uma sensação muito estranha estar no alto de Viana, de Santa Luzia, este ano. Eu tenho imagens que me marcam mais ou menos e que ligam ao ciclismo, são imagens que me marcam pessoalmente, não é como profissional. E foi muito estranho chegar ao pós-match do pódio de Santa Luzia, independentemente do resultado, não ter logo uma multidão a tocar bom, a abraçar, a festejar, a pedir fotografias. Ganhar a volta é ganhar a emoção das pessoas. E eu, se conseguir ser da voz do ideal, faz sentido que aqui esteja, porque, curiosamente, venho a descobrir o livro. Eu narro toda a tua carreira profissional, porque eu começo como profissional a narrar na televisão, na rádio já o fazia, em 1980. Portanto, acho que faz sentido por isso. Por vocês, por inveja. Eu sempre achei, quando comecei o jornalismo, que iria para o jornalismo escrito. Nunca imaginei sequer que iria para o jornalismo de desporto. Não digo desportivo, que isso não existe. Há jornalismo e o resto. Cada vez mais há o resto que o jornalismo, mas isso é outra, vamos contar à parte. Mas inveja. Em relação a vocês, inveja. A ti porque escreves sobre ciclismo, quer na real, quer desde que seja justo, e conseguiste escrever sobre ciclismo. A ele porque basta ler a pequena viola que aqui está, vindo de uma área que é química, vindo de uma área química, ele conseguiu fazer uma coisa que eu ainda nunca consegui fazer, que é correr o mundo a falar com ciclistas sobre ciclismo. E tenho uma bestial inveja, e acho que devo dar-vos a primeira palavra a vocês. Faz-te conta que não foi por convidados a saber, porque devem estar muito mais nervosos porque quem escreve um livro, salvo pela primeira vez, tem que estar perante uma primeira vitória, coisa que depois já está a vitória para mais tarde. A palavra tão bom. A minha parte não falar. Foi duro. Eu fico satisfeito quando me pagam para escrever. É outra coisa. Percebes o prazer que se dá. Pagarem para falar, imagino. Que emprego este. É verdade. Há empregos bons, não é? Antes de mais, quero começar por agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Dizer-vos que é uma honra, um orgulho e é extremamente recompensador estar perante tantas caras amigas. Alexandre Herculano escreveu um dia que existe um erro usual que é confundirmos o desejo com o querer. O desejo permite-nos aperceber-nos do tamanho dos obstáculos que temos pela frente.
mas é a vontade que nos dá a capacidade de os conhecer, compreender e superar. E o que levou, digamos assim, a fonte de inspiração para que nós escrevêssemos este livro foi precisamente assistirmos a uma capacidade de vontade inabalável em vencer, que foi o ano passado, a vitória que o Rui obteve em Faf, quando a volta a Portugal, já com mais de 40 anos, e foi uma vitória, eu diria a todos os títulos, inspiradora, e que serviu de inspiração não só para mim, para o Paulo, como acredito para muitos milhares de adeptos da modalidade que tiveram a possibilidade de a testemunhar. E porquê? Porque aquela vitória representa, e todos vocês, quem segue a modalidade, têm-na bem presente na memória certamente, porque quem teve a possibilidade de a testemunhar pode perceber-se não só do caráter aguerrido e combativo que sempre caracterizaram a carreira do Rui, mas ela acima de tudo para mim simboliza a fibra singular que têm esses desportistas tão especiais que são os ciclistas, e que são uma classe à parte de todos os outros desportistas, porque todos os dias metem na estrada um espírito temerário a toda a prova e uma capacidade de vontade e superação pessoal, para mim, a todos os títulos, invejável e inquestionável. É por isso, por essa vitória ter simbolizado tanto, e é que foi celebrada de uma forma tão emocionante e tão emocional, não só pelo Rui, pela sua família, pelos seus amigos mais próximos, pelos seus colegas de equipa, mas também pelos seus adversários de estrada, precisamente por aquilo que ela simboliza. E serviu-nos de inspiração, a mim e ao Paulo, serviu de tema de conversa, porque também ficámos impressionados com ela, e foi a partir dela que decidimos, pensámos neste projeto e decidimos convidar o Rui para o levar a cabo, e ele teve a simpatia de logo querer aceitar e dar-nos a honra de querer fazer este projeto connosco. Dizer-vos que falar do Rui Sousa significa falar de uma das figuras mais icónicas do ciclismo em Portugal, mas também de um dos nomes mais mediáticos e acarinhados do desporto português. E porquê? Porque o Rui tem aquilo que realmente só os campeões têm, que é, para além do talento, para desempenhar a sua função, o desporto que decidiu abraçar, tem também a capacidade de ter a humildade suficiente para estar perto dos seus fãs. E esse é um dos segredos de ele ser tão popular. E há bocado, daquilo que falava aqui o João Pedro, pegando um pouco nisso, vai muito além das vitórias reais que depois são alcançadas, porque existem muitas formas de ganhar. E uma das maiores vitórias do Rui Sousa foi, sem dúvida, a popularidade que conseguiu granjear pela simpatia de ter não só a capacidade combativa de lutar por vitórias, por muito difíceis que elas pareçam, mas acima de tudo por compreender as pessoas, por compreender o coração das pessoas e por estar perto delas, nunca negar um autógrafo, nunca negar uma selfie, e essa é uma das maiores vitórias que algum atleta pode alcançar. Para vocês terem uma ideia, a título de exemplo, que isto aconteceu a mim e ao Paulo diversas vezes durante as sessões de entrevista que realizámos para a realização deste livro, as mesmas tiveram lugar em vários pontos geográficos do país. Ou porque o Rui fazia o favor de se deslocar até aqui para estar connosco, ou nós íamos ao Minho ter com ele, ou encontrávamos ali alguns no meio caminho. E podemos sonhar que o Rui, facilmente, num sítio onde estamos, temos que interromper uma entrevista porque há algum amigo do Rui que faz questão de cumprimentar. Ou porque existe algum adepto que conhece o Rui e que quer falar com ele. E eu penso que isso também nos trouxe ao Paulo, porque de facto, embora nunca tivéssemos tido dúvidas, estávamos no caminho certo. E isso penso que ilustra bem um bocadinho quem é a figura da pessoa que temos aqui hoje ao nosso lado e que serve de figura central, obviamente, deste livro. Dizer-vos que este livro demorou um pouquinho mais de 6 meses a ser feito, foi um trabalho árduo, mas extremamente proveitoso. Digamos que foi um bocadinho uma fuga boa para a rotina do dia-a-dia, minha e do Paulo, cada um nos seus diferentes afazeres. Dizer-vos que este livro revela, desvenda as histórias do Rui Sousa ao longo das suas cerca de 2 décadas enquanto ciclista profissional, mas muitas delas foram vividas nos bastidores e por isso chegam através das páginas deste livro também pela primeira vez ao olhar do grande público. Dizer-vos igualmente que foi uma opção que eu e o Paulo fizemos e que achamos que faz todo sentido no livro deste género, para além de falar unicamente da faceta do ciclista. Este livro aborda igualmente a faceta do homem, pai de família, do político, do empresário e do ser humano que se orgulha de ir colecionando amigos por onde quer que passe. E essa é outra das coisas que eu acho que quem lê as páginas deste livro se apercebe. Para a feitura deste livro, temos que agradecer
à Câmara Municipal de Viana do Castelo e à Livre do Horizonte, que desde o primeiro momento acreditaram neste projeto, tanto como nós. Agradecer também ao Joaquim Gomes, ao Manuel Severino, ao José Santos e ao Américo Silva, que nos dá hoje o prazer aqui da sua presença, o facto de terem enriquecido esta obra através do seu testemunho e através dos membros nos terem dado a perspectiva do Rui, não só enquanto ciclista, mas enquanto homem também, que era isso que nós pretendíamos também. Quero estender o meu agradecimento ao João Pedro Mendonça, uma das vozes e das caras mais icónicas do ciclismo nas últimas décadas, como ele acabou de referir, uma figura... Eu mantenho a vontade de fazer a coisa larga e isto icónica para não pensar. Obrigado. Uma figura muitíssimo prestigiada, que hoje nos dá a honra e o privilégio de apresentar esta cerimónia. E dizer-vos, para terminar, quero partilhar convosco, e sei que já vos falo um pouco, dois ensinamentos que este livro me trouxe e que eu quero partilhar com vocês. Um está diretamente ligado ao título do mesmo, O Sonho ao Princípio da Conquista. O título surgiu porque o Rui refere muitas vezes que as grandes vitórias que alcançou, mesmo as que lhe pareciam mais inatingíveis, surgiram porque ele teve a capacidade de sonhar com elas e acreditar que elas eram possíveis, mesmo em momentos difíceis, quando tudo parecia direcionar-se para que tal não fosse possível. Mas ele teve a capacidade de sonhar com elas e eu acho que esse é um ensinamento muito importante que todos nós devemos transportar para os diferentes quadrantes da nossa vida, para os diferentes setores de atividade. Todas as metas são possíveis de serem alcançadas se nós acreditarmos o suficiente nelas, se desejarmos suficientemente chegar até elas. E outro ensinamento, e com ele vou despedir de vocês hoje, é uma frase que o Rui repete a miúdo e que eu gosto particularmente, que é: nunca nos devemos esquecer de quem nos faz bem. E o Rui e o Paulo, ao terem aceitado e embarcar comigo nesta aventura num projeto que me deu tanto gozo pessoal, fizeram muitíssimo bem, assim como todos vocês por estarem hoje aqui presentes. Muito obrigado. Eu, quando peguei no livro, percebi que vocês começaram do fim para o princípio. E pensei, está aqui uma boa figura de estilo daquilo que o ciclismo é. Não é pelo princípio, é com princípios, é verdade. Mas é sempre o foco no fim, o foco no resultado, o foco no resultado. Por mais atroz, por mais estranha que a vida seja a criar nos enredos, a capacidade de escrevermos um bom fim, como esta fotografia mostra, a capacidade de escrevermos um bom fim pode ser um bom princípio. E eu acho que vocês logo começaram a ganhar o livro. Porquê? Porque explicam porque é que vos entusiasmam, o que é que vos emocionou, e é assim que vocês se ligam com a autenticidade a isto e falam lá da autenticidade. É verdade, de facto é uma boa introdução, porque esta ideia deste livro surgiu de facto nesse dia, quando o Rui tem essa vitória em 2017. Uma vitória ao fim de muitos anos de voltas a Portugal, mas uma vitória talvez a mais icónica, eu diria até. Quando nós vimos aquela vitória, tornou-se evidente e percebemos que fazia sentido escrever este livro. De certa maneira ficou fácil fazer este livro, escrever este livro. O Fernando, quando me ligou a pensar nisto, foi imediata esta ideia. Quando falámos com o Rui Sousa sobre esta ideia, foi imediato. Quando falámos com a editora, com a Martina, sobre esta ideia, foi imediato. E quando falámos com todos os intervenientes do percurso, foi imediato. Tem sido sempre imediato para todas as pessoas e para todas as pessoas que nos ouvem perceber que este livro fazia sentido pela pessoa, pela personalidade do Rui. Este livro é inspirador para todas as pessoas que o leem e também para quem o faz. Pegando um pouco nas palavras do João Pedro Mendonça, o meu percurso é um percurso sinuoso e tortuoso, mas que vive à base da inspiração de pessoas como o Rui. Não é? Eu antes, muito antes de entrar no mundo do ciclismo, já era fã do Rui. E de facto, ver esta vitória como sendo um fim foi o princípio da realização de um sonho que eu acabei por concretizar no conjunto de Fernando com outras pessoas. É uma inspiração e penso que os leitores vão gostar. Espero também que os ajude a concretizar os sonhos que também têm. Não é? Portanto, penso que isso é relevante. Outro ponto muito importante é que, depois de tudo aquilo que o Fernando disse, que eu subscrevo claramente, estamos sempre alinhados, uma particularidade deste livro que
que acho que é muito bonito e que funciona muito bem, que é, eu não sei se será a primeira biografia, mas é pelo menos a única que eu conheço que foi escrita por duas pessoas, por dois autores. Isto transmite, e evidentemente nós temos alguns estilos de escrita ligeiramente diferentes, mas também transmite um pouco a personalidade do Rui e o que ele transmite às pessoas, porque se de um lado desportivo o Rui é uma figura que tudo aquilo que venceu de certa maneira foi épico, todas as vitórias são muito importantes e estão todas muito marcadas na cabeça das pessoas, porque foram de facto importantes. Então ele tem muito essa força. Por outro lado, quando ele está fora da bicicleta, por assim dizer, a pessoa tão simples e de tão fácil trato, não é? Tão próxima de nós, que eu não diria que é outra pessoa, mas acaba por completar a personalidade de uma pessoa. Portanto, eventos muito importantes e épicos e uma facilidade de caráter e uma simplicidade que desarma toda a gente. Este livro Escrita 2 tem dois estilos de escrita ligeiramente diferentes que se cruzam e que de certa maneira acabam por demonstrar essas duas facetas do Rui ao longo do livro que as pessoas vão lendo. Eu acho que é uma coisa muito boa. Mais pontos, só tenho que agradecer a possibilidade de ter escrito este livro. Espero não ser o último, mas se calhar o Rui ainda nos proporcionará outro livro, porque para além das bicicletas, outro ensinamento que ele nos dá é de que a vida é uma continuidade, os sonhos continuam. Se calhar já não há um sonho de vencer uma volta a Portugal em cima da bicicleta, mas há outros sonhos, não é? Tudo continua e, portanto, é mesmo a mensagem que se passa e o que se pretende dizer aqui neste livro. Eu nunca preparo as coisas com muito tempo, ainda bem. Agora lembrei-me que a melhor maneira, de repente estava aqui a ouvir este contexto todo e acho que nos só bem o contexto, pode faltar a substância. Isto é um gesto que eu fiz em maio com o Rui, fui buscar este vídeo, é disto que estamos a falar. Ele estava aqui a ser, o ecrã pequenino, ele estava aqui a ser abraçado por adversários, jornalistas, diretores. Isto era uma grande confusão emocional aqui, parecia ao final de uma novela mexicana. Porque é interessante, eu tento nunca me apegar muito desde o início, eu faço há mais tempo futebol do que ciclismo, ou seja, já tenho uns aninhos, e tentei nunca me aproximar demasiado dos protagonistas. Porquê? Porque acho que deve haver um distanciamento entre o jornalista e o protagonista para que com a mesma liberdade e sem tanta ligação emocional nós consigamos dizer as verdades que doem e as verdades que são doces. Curiosamente, o ciclismo ensinou que não corria tanto risco de perder com a proximidade, perder a legitimidade para fazer. O ciclismo ensinou-me que os ciclistas são uma espécie rara, que não sei onde é que nasce, porque nascem em vários sítios, de várias maneiras, mas têm todos uma capacidade de encaixe muito grande. Portanto, um testemunho que tenho para dar dos ciclistas, mais do que a capacidade de nos ensinarem todos os dias que, apesar das adversidades, conseguimos chegar lá, é a sua enorme capacidade de reagir à crítica ou elogio da mesma maneira. Ou melhor, aparentemente da mesma maneira, porque nem eu reajo da mesma maneira à crítica e ao elogio, mas eles têm uma sapiência especial para lidar com isso. A maior parte das vezes parece-me bem de uma aprendida necessidade, um sentido de negócio muito forte, uma autenticidade eventualmente tão forte como nas outras modalidades, mas assumida com uma força que em mais de uma modalidade vejo. E se alguma vez me disserem que eu sou de ciclismo sem ser, porque eu não pedalo, sou um seco nisso, não consigo, agora já consigo pegar um bidão e beber enquanto pedalo. Eu não sou do ciclismo, eu sou só um jornalista, e neste caso um narrador. Aquilo que colho é exemplo, mas se há uma coisa daqui levar de facto é essa capacidade de encaixe. É aquilo que nós ganhamos jornalistas, temos acesso ao resto, não é? A forma como eu chego ao pé dele no dia que ele estiver todo lixado de ter perdido e ele fala comigo da mesma maneira, até ligar a câmara, a atitude pode ser diferente, mas muito bem, na maior parte das vezes no ciclismo, não é? Lembro-me de alguns casos que até tinham piada aqui, mas depois sou falta, porque eu sou só um. Dito isto, falta passar a palavra ao Rui. O Rui é nas palavras tão autêntico e um bom contador de histórias como vocês de certeza puderam descobrir.
A autenticidade pela forma como falamos pode comprar com a vossa empatia aqui nesta conversa, em vez de bocejarem, ou pode, sobretudo, comprar aquilo que ele mais quer de vocês. E o que o Rui só pode querer de vocês é a atenção que lhe deram por estar aqui. Ao princípio nós não vimos sequer quantas pessoas iam estar ou não estar. Estamos em Lisboa, não estamos em Barroselas, vão imaginar o que é que será esta apresentação em Barroselas, não é? E o que é verdade é que a sala tem aqui a gente mais suficiente, de certeza, para te sentires compensado por aqui estar. Eu também me emocionei, vou confessar, neste dia e com esta imagem. Havia uma certa saturação e cansaço nos dias. Eu estava à espera de uma... Eu gosto muito deste tipo de chegadas, eu gosto muito desta chegada, mas sobretudo gosto muito deste tipo de chegadas. Porquê? Porque para o narrador tem uma intensidade muito curiosa. A forma de lidar com a realidade e a transportar para as pessoas, quando nos vemos aproximar aos quilómetros e há uma determinada incerteza nesta relação, eu dá uma sensação, muitas das pessoas vivem isso dessa maneira também, por isso é autêntica também a forma como sinto o que se está a passar. E nem sequer preciso de vos dizer que não é por ser esta ou aquela equipa, tenho toda a certeza de que, exceto clubismos, alguém um dia poderá pôr isso em causa. Portanto, eu também achei emocionante e aquilo parecia parvo. Porque eu depois fui falar com o repórter que te ia entrevistar, que era o Cadete, e ele também choveu que nem uma Madalena. E o Cadete não era senão o repórter que ia entrevistar. Mas o adversário também chorava nem uma Madalena. O diretor desportivo emprestado também. Volto ao princípio, parecia de facto uma novela mexicana, mas é um final feliz. E saber sair é uma coisa que eu ambiciono e acho que toda a gente deve ambicionar, vocês também, para o moderador não falar mais com os entrevistados, porque saber sair é uma sapiência muito grande. No momento em que já estamos a ficar chechés, já não sabemos muito bem se estamos a raciocinar bem ou não, e estamos a saber sair bem. O Rui soube sair bem. Essa admiração por ti, nunca ninguém me atirará. Soubeste sair, se distinguir o momento, foste tão inteligente nessa vitória do saber sair como no saber entrar. Daqui a bocadinho vou-te pedir que fales também sobre o facto de a tua primeira sensação de vitória foi ter um equipamento profissional de uma equipa que era o do ano passado, mas para já é um modo que te deixo. Eu também me entusiasmei com esta vitória. Em maio fui com esta imagem, agarrei no Rui e quis vivê-la eu. Fui egoísta, fui fazer uma reportagem que quis vir nesta volta a Portugal. Achei que o Rui tinha que estar nesta volta a Portugal e havia de ser uma reportagem minha. Eu agarrei no Rui, tivemos uma ótima desculpa para almoçar. Agarrei no Rui, cheguei ao último quilómetro para a meta, agarrei no vídeo e fui avançando com o Rui, com o vídeo, para ele me explicar para a câmara o que é que tinha sido este momento em cada uma das fases da corrida. Demos esse gozo e foi espetacular. Problema: eu tinha que transformar aquilo numa peça de poucos minutos e ele é muito complicado de cortar. Porque cortar é quando nós chegamos com um bruto deste tamanho, uma gravação em bruto deste tamanho, e precisamos transformar numa coisa deste tamanho. E estava eu nesta angústia e estou a ver umas imagens que fiz com o Paulo Gomes, já depois da entrevista, na zona onde estava, em obras, estes paralelos não estavam no sítio, estava aqui um buraco, para a televisão era um raio, era chato, mas estava aqui um buraco, este paralelo não estava cá, este paralelo não estava cá. E de repente o Rui começou a contar-me tudo o que me tinha contado atrás, num plano que nem sequer era o da entrevista, e de repente tudo, mas com uma emoção e com uma maneira tão própria que a única coisa que ficou para trás foram as minhas perguntas, que ele não precisou. E não é que eu fiz a peça toda só para essa parte da entrevista, onde eu não a interpretou. Dito isto, esta só não é uma vitória sem paralelo, e é por aí que começas a falar, porque eu é que mando. Esta só não é uma vitória sem paralelo, isto é aquilo que chamamos de paralelos, porque é uma vitória com paralelo que ele gabou. O Rui tem, não sei se é este, ou se é este, ou se é este, o Rui não teve uma vitória sem paralelo, porque ele tem paralelo. Tens o paralelo. É uma satisfação estar aqui e estar com esta moldura humana. E é naturalmente mesmo uma satisfação e super gratificante. Como o João Pedro disse, não é em Barroselas será sábado, e sinto-me muito orgulhoso por
estarem cá, caras que eu não conheço, outras caras amigos. O Américo trabalhou comigo, ali um colega de pelotão, tenho aqui uma série de pessoas que me acompanharam nestas leads. E, naturalmente, eu tenho que dar aqui ênfase àquilo que foi a presença de João Pedro aqui, alguém que eu tenho enorme estima, admiração, amizade, alguém com uma inteligência extraordinária. Aliás, eu delicio-me com muitas, há bocado falávamos dos Facebooks, de ser bem usado, menos bem usado ou mal usado, e eu delicio-me com posts que ele faz, porque é de uma inteligência extraordinária e que aprendo todos os dias. Esta é uma realidade e não digo isto por ele estar aqui, não tenho essa necessidade, porque temos uma relação de extrema amizade e é uma pessoa que eu, com enorme satisfação, acreditem e um gozo enorme tê-lo aqui connosco. Naturalmente que dizer também umas palavras aqui aos meus dois caros amigos do lado direito e do lado esquerdo e dizer-vos que este projeto só foi possível, naturalmente também com a Martina que a Livros do Horizonte pegou também neste projeto, mas o início disto, digamos que o sonho deste projeto começou porque estes dois senhores me ligaram, o Fernando me ligou, eu na altura, muito honestamente, fiquei um bocadinho, posso dizer, não é assustado, mas tipo, bem, quer dizer, a minha história, eu nunca na minha vida tive isto como um objetivo, nunca foi o meu pensamento, até porque eu achava que a minha história não era tão relevante assim para ser plasmada, digamos assim, em papel. E este trabalho está aqui porque tenho que agradecer a estas duas pessoas e naturalmente depois a quem apoiou este projeto. Porque eles é que foram os mentores, eles é que idealizaram, eles é que puxaram por mim a nível de passarmos isto para o papel. Respondendo agora também aqui à pergunta do meu caro, é a realidade, tenho um paralelo em casa. Isto foi uma história engraçada porque aquilo estava em obras, já agora eu conto. Aquilo estava em obras, tinha uma vedação e só abriu uma parte que estava aberta. Então a gente lembrou-se de ir lá pegar num paralelo e ouvir, foi neste paralelo que eu ganhei, não sei bem já como é que foi, e vem o senhor da obra, oh amigo, ponha-se já daqui para fora, o que você anda a fazer dentro? E eu, tenha calma, nós estamos aqui, ponha-se lá fora, e vem o Nelinho, que o Américo conhece, e quem está aqui do ciclismo conhece, os valetes conhecem o Nelinho, oh, amigo, tenha calma, nós estamos aqui com a ordem do Presidente da Câmara. E diz o fulano assim, eu não quero saber do Presidente da Câmara, nem ele pode andar aqui dentro, por isso ponham-me já lá para fora. Eu com um paralelo na mão e ali naquela. Entretanto o homem começas a perceber que vem o Câmara, o Paulo. O Paulo vem e ele começa a ver e vê na Câmara RTP, vê aquele cenário todo e começa a olhar para mim e diz ele, pois, agora já me recordo. Olha, esteja à vontade, andei à vontade dentro. E eu disse, olha, mas agora vou levar um paralelo para casa. Olha, leva uma manada. Mas essa piada do Globo é que não foi roubado, foi oferecido. Esta é a realidade desta história em FAF, que tivemos efetivamente um dia, foi um dia que passámos ali que foi giro e teve esta particularidade do paralelo que eu tenho em casa, é um paralelo deste tamanho. E que o homem responsável da obra já dizia, olha, você leva quantos paralelos você quiser, já podem estar aqui à vontade, olha, desviem, façam, abram grátis. Vocês já viram, agora vou-te interromper, já viram como é que eles gozaram muito mais do que nós. Eu só quis suscitar isto por um motivo, para vocês perceberem como é bom ouvir a autenticidade do Rui contar histórias. Agora imaginem o que é que eles não gozaram, ainda por cima com almoçaradas em restaurantes e no Parque das Nações. Acho que vale bem a pena ouvir as histórias do Rui e o Lelas, Rui. Voltando a ti. Essa percebi ali pela leitura a ligação que tens a alguns símbolos. Lembro-me, por exemplo, tinhas o objetivo, logo no início também falas ali que tinhas o objetivo de ter aqueles sapatos do Perico Delgado. Ter a camisola logo para treinar, logo a seguir da equipa que tinha contratado, nem que só tivesse uma e a desgraçada eu também tivesse que andar a lavar e foi isso que foi o que aconteceu. A primeira vitória como profissional.
a primeira vitória na volta. Dá uma sensação que o gozo não há de ter sido muito diferente da primeira para a última. Mas consegues escolher aquela que deu mais confiança que tinha, que não era um erro de casting, ter escolhido o ciclismo e não ao taekwondo, karatê. Não, quer dizer, eu fui efetivamente atleta de karatê durante uns anos, mas a partir do momento que eu comecei a experimentar o ciclismo, eu fiz uma carreira de ciclista porque tive a felicidade em Barroselas de ter uma equipa que se chamava Núcleo Desportivo e Recreativo de Barroselas, que hoje em dia infelizmente já não existe e que eu agora será uma das minhas lutas, voltar a reavivar, digamos assim, o ciclismo numa terra que tem uma tradição no ciclismo e que tem, sobretudo, as pessoas têm um gosto pela modalidade. E eu consegui fazer uma carreira desportiva porque tive a felicidade de ter, fora da porta, uma equipa, senão certamente nunca iria ser ciclista, porque não tinha ali tão perto, bem, tinha em Santa Marta, mas já não era tão perto assim, até porque, enfim, a proximidade e, digamos, também a capacidade na altura dos meus pais também não era tanta assim para me dar total disponibilidade e total... Dá marisco. Exatamente. Por isso, pronto, tive esta felicidade e de conseguir fazer uma carreira. Naturalmente que as vitórias, nós, e como o livro retrata no título, eu acho que a vida deve ser sonhada intensamente. Eu acredito piamente naquilo que é o título deste livro, que é o sonho é o princípio da conquista, porque nós, a partir do momento que sonhamos com qualquer coisa, já estamos a pensar como é que vamos fazer para o conseguir conquistar. Evidentemente que nem tudo na vida nós conseguimos conquistar, seria bom, mas também se calhar também não tinha piada. Cada coisa a seu tempo. E eu sonhei vencer uma volta a Portugal. Não consegui, mas lutei, sinto-me realizado e satisfeito porque lutei. Mas, evidentemente, tive outros sonhos, vencer a Serra da Estrela, que era a mítica, o ponto mais alto do país, tive essa felicidade. Agora, comparar todas estas vitórias e a primeira até a última, todas elas tiveram um sentido, uma emoção, um sentido emotivo extraordinário. Esta vitória de Faro, eu no dia a seguir ia anunciar a minha retirada. E esta vitória teve algumas particularidades que me marcam eternamente para toda a minha vida. Todas elas tiveram os seus momentos, naturalmente, uma enorme satisfação, difícil até de nós conseguirmos, que eu consegui em palavras descrever-vos aquilo que eu senti em cada uma delas. Não foram tantas assim, mas as poucas que foram sentidas de uma forma extraordinária. E acredito que qualquer atleta que consiga vencer alguma etapa que sonhava, uma Senhora da Graça, uma Serra da Estrela, eu falo estas vezes que eu ganhei. Não é? Se calhar para muitos aquilo não tem muito significado, para mim tinha muito. Mas esta, sobretudo, foi um dia, para mim, indescritível, extraordinário. Na verdade, há bocado o João que falava, o cadete, por exemplo, o cadete queria entrar em direto comigo e não conseguia, porque ele só chorava. E eu corto a meta e começo-me a perceber que a comunicação social... Também é natural que eu, fazendo uma carreira de 20 anos de profissional, e a malta da comunicação, o velhote ainda anda aqui e cria-se uma certa relação até também de amizade, porque esta é a realidade das coisas. Foram muitos anos, não foram 2 ou 3, foram 20 a conviver com muitas das pessoas que ainda hoje lá estão e que se cria uma certa relação e cortar a meta e começar a perceber que era adversários a agarrar-me, a comunicação social a chorarem, pessoas da organização a chorarem. Quer dizer, foi um misto de uma emoção tão grande que é difícil de descrever. Toda a gente chorava à minha volta e eu inclusive, aliás. Eu choro com facilidade. Eu vejo um filme e começo logo a chorar. E só me gozam lá em casa, mas é a minha maneira de ser e de estar. Mas é maravilhoso, não temos que criar um programa só para chorar. Ensinamos tudo mesmo. Exatamente. E então, esta vitória retratava a emoção de ser a última, ainda faltava alguns dias, mas eu a partir dali, naturalmente, também já não conseguia ter uma capacidade emocional, quer dizer, ao chegar ao corpo ao limite do sofrimento, e o Américo, o treinador, sabe o que é isso, é nós muitas vezes ultrapassar aquilo que é nossos limites, e nós no ciclo não temos isto, nós damos tudo de nós, o que temos, o que não temos, vamos aos limites
da nossa capacidade. E a partir daquele dia, esta vitória causou em mim uma sensação tão gratificante que eu já não conseguia muito sofrer. Andava os outros dias e andava a usufruir da volta a Portugal. Eu conto-vos, por exemplo, o último dia de volta a Portugal foi o contra-relógio, e não quero com isto dizer nada em especial, mas eu ia no contra-relógio e os câmaras que foram ali um bocado comigo iam a puxar por mim. E eu ria para eles. E eu comecei a entusiasmar-me um bocado e estava a apanhar o meu colega de profissão que ia à minha frente. E ele dizia, poça, eu não vou fazer porque quem anda lá a ser dobrado sentimos-nos, quer dizer, não nos sentimos muito bem, não gostávamos de ser dobrados. Eu, na minha última conta-relógio, eu fazer menos 1 minuto, mais 2 minutos, não, eu não posso passar por ele. Então deixei-me e não quis passar por ele. O carro dele passou para trás de mim e começou a aplaudir por mim. E foi engraçado. E eu não tive não consegui fazer isto. Não consegui fazer isto porque acho que estava ia fazer uma coisa que aquele atleta, se calhar, ia dizer que necessidade ele tinha até de ter passado por mim. São este tipo de situações, naturalmente, que nos acabam por marcar pronto, mas de certa forma dizer que a minha carreira sinto-me realizado e satisfeito com tudo aquilo que fiz. Certamente sonhei muitas vezes muito mais, mas quando nós nos sentimos bem com nós próprios e demos sempre o melhor de nós, só temos que nos sentir sempre realizados. Eu sinto-me completamente satisfeito, realizado, muito feliz por esta obra. Ao início, quando o Fernando falou comigo, eu fiquei um bocado assustado, é uma realidade, assustado no sentido de tipo, mas hoje em dia sinto-me satisfeito, sinto-me realizado e espero que todos os leitores que leiam isto sintam algo que aquilo que está ali descrito também seja, que lhes proporcione também força e que o sonho dessa pessoa seja o princípio da conquista. Acho que esse deve ser o sonho de todos. Alguma coisa deve ter corrido bem. Estava aqui a página 50 pela segunda vez para ler aqui um bocadinho. Venci ainda na volta atrás dos montes na última etapa com a chegada à Vila Real. Isto passa-se logo no início da carreira. Salto umas linhas e leio. Ganho 1 minuto e depois 1 minuto e meio acabo de chegar ao lado da Vila Real e atrás chamam 3 atletas. Delmino Pereira, Quintino Rodrigues e Joaquim Gomes. Para quem é de ciclismo, fácil de perceber. Para quem não é de ciclismo, eu explico. Alguma coisa corre bem na carreira de alguém que acaba vivo quando, logo assim, numa primeira vitória, arruma para o lado o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e o organizador da Volta a Portugal. Para isto, se a verdadeira dona disto tudo achar bem, se calhar deixávamos aberto perguntas das outras pessoas, eu não digo das pessoas, porque não alguém vence a barreira, alguém vence aquela barreira. Eu nunca estou deste lado nestas conferências, e desse lado sente-se assim. Silêncio opressivo. Vençam lá a barreira. Não é fácil. Não é fácil porque é difícil encontrar outras pessoas que tenham as características. Surgirá provavelmente algum projeto nesse sentido, portanto eu como Paulo somos muito apaixonados pela modalidade, mas ainda não há nada. E tu, Paulo, vamos experimentar escrever este também. Bom, penso que, tal como tinha dito que foi fácil escrever o livro do Rui, eu penso que surgiu uma nova biografia, será fácil de perceber também se fará sentido ou não determinada pessoa ser autobiografada. Ou seja, hoje em dia, diria que não, infelizmente. Mas com certeza no futuro existirá, não tenho dúvidas sobre isso. Oh, Rui, agora? E agora a minha vida? Sim. Vais adormecer a ver a volta? Não, sinceramente, depois de vencer, eu estou aqui na ótica de espectador. Isto é tudo a correr, porque ver a tua história que dá certo depois de andares ali com aquela incerteza é uma ótima ideia para mim, mas eu não sei se da prática consigo. Não sei.
Qual é o próximo desafio que te obriga tanto como aqueles que nos ensinas a conquistar o sonho? Não, eu, naturalmente que alguém que corre desde os 12 anos aos 41 e que é uma grande parte da nossa vida. Estar desligado da modalidade para mim acaba por ser, não diria triste, mas não, o ciclismo é a minha modalidade, é a minha modalidade de coração, é a modalidade que me deu tudo, que me fez ser melhor homem, creio eu, que me fez ser melhor pessoa, que o ciclismo é uma modalidade de princípios, de regras, é uma modalidade que cria, digamos, melhores homens. É uma modalidade de espírito de sacrifício, companheirismo, amizade, e acho que isso que é fundamental. Eu não quero estar desligado do ciclismo nem um pouco mais ou menos. Naturalmente tenho alguns projetos em mente, que para já não passam de projetos. Um projeto é uma coisa que custa dinheiro, de difícil muitas vezes concretização, mas como o livro indica, o sonho é o princípio da conquista, e eu tenho o sonho de colocar um projeto na estrada. Neste momento há a situação de lançar, digamos, uma escola de ciclismo na minha terra, mas eu quero também mais do que isso, porque naturalmente que quem faz 20 anos de profissionalismo e quem anda na Volta a Portugal, aquela que para mim é a minha, que sempre foi a minha corrida de sonho e de eleição, gostaria de andar noutras perspectivas, e essa será uma meta. Continuo a sonhar todos os dias e vou continuar a sonhar sempre, e quero continuar ligado à modalidade, e é para isso que eu vou trabalhar e continuo a sonhar. Obrigado. Eu cumpri o meu papel. Entrego à dona do estudo a palavra final. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos mais uma vez e pronto. O Fernando está. Gostava só apenas de fazer uma pergunta. Existe alguma página em branco, entre aspas, que tenhas deixado de plantar no livro ou por falta de espaço ou que não tenhas recordado na altura? Existe algo que O jornalista faz sempre boas perguntas. É assim, é natural que este livro foi feito, efetivamente, em pouco tempo. Isto foi um contrarrelógio, porque nós pusemos como meta fazer uma apresentação deste livro um ano depois de eu ter anunciado em conferência de imprensa, na Volta a Portugal no dia de descanso, a minha retirada. Um ano depois, sei que os jornalistas ficam sempre chateados comigo porque eu estrago-os o dia de descanso. Chateados no bom sentido, naturalmente. Não há dia de descanso, pronto. E como foi feito num tempo, num curto espaço de tempo, haverá uma história ou outra que possa ter passado. Mas acho que o essencial e o importante está ali. Até porque eu tive a felicidade de esses dois senhores, primeiro são apaixonados pelo ciclismo, e estudaram bem sempre a lição. Eles vinham com tudo preparadinho, com as perguntas, eu só apitava, depois lembravam-me umas coisas, quer dizer, isto foi um trabalho árduo, efetivamente foi, mas foi fácil, porque eles, como bons profissionais que são, profissionais do ciclismo e com a capacidade da escrita e com uma inteligência extraordinária, conseguiram também puxar de mim aquilo que eu acho que foi o mais importante. Eu acho que o importante desta obra, acho que é retratar e passar a mensagem do sonho. Eu falo muito do sonho, para mim, e acho que para qualquer ser humano, o sonho deve ser uma palavra que nós devemos ter na nossa mente e de uma forma muito forte. Porque acho que é importante nós todos os dias saímos da porta de casa para ir trabalhar e sempre com sonhos, deitarmos com sonhos, pensarmos até adormecer, pensarmos em sonhos, e acho que isso que é o fundamental, é o que nos faz todos os dias levantar com força para termos uma vida melhor, para a concretização desses mesmos sonhos. Eu acho que de certa forma está tudo retratado. Evidentemente poderia se calhar haver uma coisa ou outra, mas acho que de certa forma, porque
que eles fizeram com que eu plasmasse praticamente tudo. Este ano tiveste na volta um papel totalmente diferente. O que é que sentiste a ver a prova de fora, não como ciclista, mas como alguém que está a acompanhar o pelotão de outro ponto de vista? Tenho que ser muito sincero que senti uma felicidade muito grande em lá estar presente. Mas ao mesmo tempo, em algum momento, senti um sentimento um bocadinho agridoce. E é ao final de 20 anos de carreira, aquela que era a corrida que eu tanto... Eu tenho que ser sincero que os últimos 5 anos da minha carreira, se calhar, 6 anos, o que me movia era precisamente a voltar a Portugal. Aliás, o início do ano, lá na equipa, nas equipas que eu estive, havia sempre a volta ao Algarve, em que vinha cá as grandes estrelas do ciclismo mundial. E eu, a primeira coisa que dizia era logo ao diretor, dizia, olha, eu não vou à volta ao Algarve, levo os jovens, porque os jovens querem correr com as grandes estrelas. Eu já tinha corrido com as minhas no meu tempo, e já não é não me dizer nada, mas de certa forma era muito mais benéfico para eles irem lá do que ir eu lá, porque aquilo que me movia efetivamente era a volta a Portugal. E andar na volta noutra função era uma felicidade muito grande lá estar, mas não estar no seio do pelotão, não sentir a adrenalina, não sentir momentos de emoção. Mas, sobretudo, eu deixei de correr isto, eu sinto com alguma felicidade. Eu deixei de correr porque eu quis deixar de correr. Conto-vos aqui o ano passado, quando eu ia para a conferência de imprensa para anunciar a minha retirada, a meio do caminho, eu ia com o José Santos e com o Inspetor Tavares Rijo. O Inspetor Tavares Rijo sempre me disse, sempre, a tua carreira acabas nesta equipa. Queres correr mais 1 ano, 2 ou 3, é o que tu quiseres. Quando entenderes, não precisas andar a ver equipas, nada. Quando quiseres, decides. Eu decidi o ano passado. Íamos a meio do caminho para a conferência de imprensa e eu tinha conseguido esta vitória no dia antes e estava num estado emocional e uma satisfação muito grande. E o professor começou-me a dizer assim, o professor pôs lágrimas nos olhos e o professor, até uma pessoa assim, um bocado contra daquelas coisas dele. Temos uma boa relação, temos alguns choques, digamos, com alegria. E começou-me a dizer, olha, não queres repensar? E o professor, está decidido. Já viu, vamos para a conferência de imprensa, o que é que eu vou lá dizer? Anuncias a continuidade. Isto é real. E eu disse, não, professor, o meu momento chegou o momento de estar a ver aos mais jovens. É natural que me custa. Quem anda ali uma grande parte da vida a lutar, uma grande parte da vida naquela que é a corrida para mim, e é tudo. Mas senti que chegou o meu momento, que tinha chegado o meu momento e hoje em dia não me sinto nada arrependido. Naturalmente que andar na volta com outras funções, mas andar lá já é uma felicidade. Mas pronto, em algum momento, muito sinceramente, houve 2 ou 3 chegadas que não as consegui ver, porque comecei a sentir uma emoção e uma vontade de, lá está, cair umas lágrimas, e eu desviava-me e nem via chegar. Desviei-me para trás, chegou, toda a gente ali ao grito, não sei o que, aquela natural da situação em si, e eu não consegui. Mas estava-me no meu cantinho, senti isto em algum momento. Mas nunca voltaria atrás. Se hoje acontecesse exatamente tudo isto e eu saber que o próximo ano foi este que aconteceu, eu nunca voltaria atrás porque a minha palavra estava e a minha decisão estava mais tomada. Obrigado. Rui, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sou um bocado leigo na matéria, já não, mas eu lembro-me que antigamente via o ciclismo com o meu pai, uma certa estrela, meus pais, e acompanhava o ciclismo com o pai. E lembro-me de ver frequentemente muitos ciclistas portugueses a ganhar, e grande número de ciclistas, bons ciclistas, com nome, pelo menos. Lembro do Joaquim Gomes, lá fora, o Cássio Silva, o Quintino Rodrigues e o Jorginho. E sinto que hoje em dia não estamos a ter tanto essa projeção. Não sei se é só uma impressão minha. E será que a nível jovem o trabalho que está a ser feito agora é diferente do que era feito aqui há uns anos, há 10, 15 anos?
Ou é só uma percepção errada da minha parte? Não, eu acho que a nível dos jovens, eu acho que o trabalho está a ser bem feito. A nível das camadas jovens. Eu, por exemplo, isto é podemos entrar aqui em alguma... aquilo que eu vou dizer é aquilo que eu sinto. Eu, Rui Sousa, por exemplo, se me dizem que o ciclismo profissional atualmente com as equipas sub-25 está bem, eu discordo, acho que é uma precariedade muito grande. E acho que isso não é desenvolver muito o ciclismo. Eu acho que é preferível termos menos uma ou duas equipas, mas tê-las com boas condições. E o ciclismo, o problema que tem atualmente, acho que, embora neste momento vai estar a começar a crescer outra vez, é que o ciclismo vive de patrocinadores, vive de empresas e, atendendo àquilo que é a economia do país em si, da Europa, atravessou aqui por um período crítico. E que faz que a projeção do ciclismo, a projeção das equipas e tudo mais, haja algum mas que agora eu acho que está outra vez a começar a ser bem desenvolvido, com equipas com melhores condições, como temos o Porto, como temos a FAPEL, como temos o Sporting já. O Boa Vista está sempre naquela onda ali. Agora, acho que o ciclismo está outra vez a crescer, E naturalmente que acho que há aqui coisas que também mexeram um bocadinho neste sistema todo, que é hoje em dia que são as regras da União Ciclista Internacional, a criar as equipas Pro Tour, as profissionais, as continentais, e o que acontecia no passado é que, eu lembro quando eu comecei ao profissionalismo, não havia isto. Nós, evidentemente, a equipa portuguesa não tinha acesso ao Tour, mas tínhamos acesso a muitas corridas na Espanha, e por aí fora. Hoje em dia isto não acontece. Hoje em dia, como os escalões que criaram, as regras que criaram, acaba por nós só podermos quase correr em Portugal e uma outra corrida em Espanha. Não é? Isto tem tudo muito a ver com... Agora eu acho que a nível daquilo que é as escolas, daquilo que é as camadas jovens, eu acho que está-se a fazer um bom trabalho. Isto é uma opinião minha pessoal, claro. Posso dar a minha? Temos aqui um homem de escolas. Numa das linhas da minha biografia está lá escrito que eu sou treinador, agora estou um bocadinho mais ausente. E a maior parte do que eu fiz foi nas camadas jovens. De facto assim acontece, mas há aqui duas ou três coisas. Da mesma maneira que em todas as outras profissões do mundo, hoje em dia existe uma grande internacionalização, que existia naqueles tempos. Bom profissional em qualquer profissão hoje em dia pode ser Portugal e trabalhar noutros sítios. E isso não é um desprimor, não é uma imigração. E portanto, há muitos jovens bons, de muito boa qualidade de ciclismo português que hoje em dia saem muito cedo e não chegam a aparecer na volta a Portugal. Isso é uma coisa que aconteceu nos anos 90. Isso traz um efeito delicioso que é, de certa maneira, depois a volta a Portugal acaba por ter, não vou dizer figuras menores, mas de facto, temos um campeão do mundo que nunca correu a volta a Portugal. Isso era impensável no tempo do Rodrigues. Não é necessariamente dizer que o ciclismo português está com problemas pelo facto dos seus principais valores não estarem a volta a Portugal para ganhar. Isso é um ponto relevante. Depois, claro que a crise diminuiu os orçamentos, fez reduzir as estruturas das equipas profissionais e também os apoios que surgem, que são muito mais pequenos e muito mais escassos para todas as equipas de formação. Tudo se tornou muito mais difícil de pagar. Portanto, esses dois efeitos somados, de facto, criam, não vou dizer um vazio de valores, porque isso não é verdade, mas todas as grandes figuras do ciclismo português que nós nos lembramos que corriam sempre a volta a Portugal, hoje em dia, quando pensamos em grandes figuras do ciclismo português, pensamos naquelas que correm a volta a Portugal, mas pensamos em muitas que não correm a volta a Portugal. E há uma coisa já agora, também um bocado à conta da tua pergunta, Pedro. Eu não sei se o João Pedro concordará comigo, mas que eu senti muito, e peço desculpa não ter sido indicado, no outro livro que fiz aqui há uns anos, e que sentes a diferença da mediatização que havia da própria modalidade, nomeadamente nos anos 50, 60, 70, em que tanto o ciclismo como o hóquei patins tinham páginas e páginas de jornais. E hoje existimos cada vez mais. Eu gosto de futebol, tu sabes isso, conheces bem.
mas existe uma grande futurização da própria comunicação social. Mesmo assim, o ciclismo, dentro das outras modalidades, com a graça de Deus, para quem for crente, ainda tem muita visibilidade também dentro das outras. Mas eu acho que também tens essa percepção por tudo aquilo que o Paulo e o Rui disseram, mas também depois a própria atenção mediática é diferente, na minha visão, hoje em dia, do que era há 20 anos, que é o tempo que tu estás a falar, por exemplo. Não sei se o João concorda comigo. Não, eu concordo, mas em boa verdade está tudo a mudar, porque a relação das pessoas com os jornais também é diferente. Onde antes lia 90 mil leitores, agora lê-se 9 mil. Ou seja, há uma dispersão e hoje em dia tu pões mais, é mais na ótica do cliente, do público, tu pões a decisão do que é que está aonde. Ou seja, quando vendias 90 mil exemplares, ainda podias achar que tinhas algum paternalismo editorial de dizer às pessoas, não, leiam aqui porque aqui tem. Hoje em dia são as pessoas que decidem onde é que querem ler e o quê. E os jornalistas, eu acho, já nem sequer têm essa propriedade. Porque hoje em dia qualquer um, falámos disso há bocadinho, publica, é verdade que não sabe como é que publica, provavelmente nem sabe o que é que publica. Mas sobretudo as pessoas desistiram de se interrogar acerca da qualidade da informação que têm. Hoje em dia as pessoas chegam à informação de borla e acham que a informação é de borla. Se lhes dissessem que o pão era de borla, estranhavam se tivesse farinha. Mas em relação à informação, não. As pessoas hoje em dia são capazes de ler qualquer coisa que lhes é servido de borla e achar que é pão feito com farinha, como se fosse possível nós não pagarmos nada de uma coisa que custa dinheiro a fazer. Portanto, eu acho que isso também tem o peso relativo na coisa. Tenho um aviso para vos fazer. Eu habitualmente estou deste lado e não posso falar nesta altura. O nosso entusiasmo é grande sobre o tema, mas o foco é as pessoas pegarem num livro e numa caneta e vocês começarem a vender a versão do Rui. Eu, como nunca estive neste lado, aproveito, já tenho aqui caneta da Champions e tudo, da final. Portanto, com uma caneta de uma final de futebol, a última que o Cristiano Ronaldo ganhou, é que te peço, por favor, que me faças aí uma rubrica, por favor, e tu também, por favor, já teve o cuidado de me dar um. Basicamente, a ideia é vocês agora fazerem